Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, nosso treinamento sobre Ansible. Dar uma revisadinha rápida aqui sobre os passos que nós falamos na aula anterior. Bom, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre facts. Eu dei alguns exemplos para vocês disso funcionando, né? Aqui nessa tela você pode observar que a gente faz uma checagem aqui do sistema operacional. No exercício da aula anterior, eu utilizei só o CentOS, mas observa aqui que eu dupliquei a tarefa aqui nesse print, né? E está sendo utilizado também no Debian. Então você pode, nesse caso aqui, ele faz a seleção pelo sistema operacional. Legal? Embaixo tem o resumo da execução. Aí tem aquela questão de quando ele não encaixa, não se enquadra no parâmetro ali dos facts, ele pula, né? Então você pode observar aqui que pulou o Red Hat na instalação da família. Pulou o Debian, desculpa. Pulou o Debian na instalação que é para a família Red Hat e pulou o Red Hat na instalação que é para a família do Debian e assim por diante. E aqui embaixo a gente tem o resuminho e tudo mais. Legal? Espero que vocês estejam entendendo. Pessoal, se esse tipo de conteúdo estiver sendo importante para você, se estiver sendo relevante, se você estiver gostando desse conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Eu estou começando aqui no YouTube e eu estou precisando bastante dessa ajuda de vocês, legal? Vamos lá. Seguindo aqui na aula de hoje, nós vamos falar sobre variáveis, né? Bom, quem já trabalha com desenvolvimento e até mesmo a galera de infra, com certeza já ouviu falar de variável, já utiliza variáveis, seja no seu shell script ou no seu programa em Python, e, enfim, na linguagem que você utilizar, legal? Dentro do Ansible, o conceito de variável é a mesma coisa, né? Então você pode atribuir um nome para receber um determinado valor e depois reaproveitar esse nome, né, que seria a variável dentro do seu código em diversos lugares sem ter que ficar especificando o dado em si. Legal? Então vamos ver isso na prática, né? Que eu acho que é muito mais fácil de entender. Deixa eu trocar a cena aqui e trazer o meu Visual Studio Code aqui para a tela. Legal? Então, como eu falei também, nós vamos começar a incrementar o nosso playbook, né? Porque até então a gente só tinha instalado pacote. E aí eu comentei com vocês já em algumas aulas anteriores aí que o hostname dos nossos servidores ainda estão de acordo com o padrão da instalação, né? No Debian, né? Tá lá Debian e no CentOS tá localhost, se eu não me engano. Legal? E a gente pretende alterar isso, tá? Na minha máquina aqui, eu até dei um spoilerzinho aqui, eu já defini isso antes porque eu fiz um teste, mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa com vocês aqui e vocês vão ver que funciona. Então observe que o hostname da minha aqui, ó, tá srv CentOS, né? E tá no diretório apt. E no Debian tá srv Debian. Eu vou mudar isso aqui para ficar com srv Debian 01, mas enfim, você vai poder colocar o nome que você quiser, né? No de vocês deve estar localhost e apenas Debian, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos declarar a variável. As variáveis nós podemos declarar em diversos lugares, né? Você vai observar, conforme você for começar a sua caminhada aí com Ansible, que você pode declarar seja no arquivo de inventário, você pode estar declarando uma variável, seja dentro do próprio playbook, você pode declarar uma variável. Mais para frente a gente vai começar a trabalhar com um negócio que chama roles, e aí você vai ver que tem uma pastinha específica para você declarar as variáveis lá também. Enfim, é bem flexível nesse sentido, legal? Então vamos vir aqui no nosso arquivo de inventário, que até então está bem simples, né? Tá bem facinho aqui de copiar, não tem erro, não tem o que dar erro aqui, né? E vamos declarar uma variável chamada hostname, tá? E vamos atribuir um valor para ela. O valor aqui vai ser srv-cent-os-01, tá? Vou colocar essa variável. E vamos atribuir também a mesma variável aqui para o servidor Debian, que vai chamar srv-debian
-01, legal? Então, nós estamos declarando uma variável aqui, né? E vamos agora ver como que a gente utiliza ela, tá? Só um detalhe aqui, tá? Eu defini o nome da variável aqui, hostname, mas eu poderia estar definindo qualquer nome aqui. Se eu quisesse colocar aqui a abobrinha, eu poderia colocar, entendeu? Mas é lógico que a gente sempre toma cuidado em que o nome da variável faça sentido, né? Para a proposta dela. Aqui você poderia colocar name server, tá? É que quando eu falo, setar o host name, pode dar a sensação que obrigatoriamente teria que ser a variável chamada host name. Mas não, tá? Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Você poderia colocar o nome que você quiser. Legal? Então, seguindo aqui, então nós editamos o nosso arquivo de inventário e definimos uma variável hostname. E atribuímos um valor para ela de acordo com a máquina que está no nosso inventário. Perfeito. Vamos voltar agora lá para o playbook e vamos ver como que nós configuramos o nosso playbook para ele setar o hostname lá nas máquinas. Então nós vamos criar uma segunda tarefa aqui no nosso playbook. Para isso nós vamos adicionar um nome para essa nova tarefa, né? Name. Ops, está difícil. E aí eu vou colocar aqui set, vou colocar tudo em maiúscula, né? Vou colocar em português também. Define host name servidores. Legal? E aí, qual que é o nome do módulo que nós vamos usar para fazer isso? Se eu não me engano, o módulo se chama hostname. Hostname. E aí, ele vai receber um valor que se chama, o parâmetro, né, se chama name, né? Então, vamos declarar a variável aqui. Agora que a gente vai usar a variável. Se a gente fosse setar o hostname sem variável, a gente colocaria aqui o nome. srv, Debian, -01. Vamos supor, né? Porém, ele iria setar esse hostname para todos os servidores que se enquadrassem no perfil da task aqui, né? O que o que seria errado, né? Que não é o que a gente quer. Então, como que eu faço para trabalhar com a variável dentro de uma task aqui? Para a galera que trabalha com Python aí, já usou o Jinja, né? Lá no quem trabalha com Framework Flask ou Django, você tem que passar entre duas chaves aqui, ó. Então você abre chave, fecha chave, fecha chave. E entre aspas. Então, esse é o padrão que você tem que passar aqui para ele entender que você está querendo utilizar uma variável, né? Para o seu código Ansible entender que aqui ele vai receber uma variável. E aqui dentro a gente coloca o nome da variável. Então, host name. Ou seja, o que esse código vai fazer aqui? Ele vai, para cada equipamento que ele for executar, ele vai lá no arquivo de inventário, vai pegar o valor da variável hostname, que aí seria esse valor aqui, ou este, né, respectivamente, e setar o hostname da máquina alvo lá, né, dos dois servers que nós estamos trabalhando. Então, vamos ver se isso funciona, se está certinho. Então, vamos rodar o nosso playbook. Observa que eu defini o hostname para SRV CentOS 01 e SRV Debian 01. Como eu falei para vocês aqui, ó, vou até deixar meu MOBA aberto aqui do lado. Eu já havia setado na minha máquina antes aqui, mas pode desconsiderar, tá? Então, vamos rodar o playbook. Rodando o playbook aqui. Ele pulou o Debian ali na primeira tarefa, né? Porque ele só instalava o wget no CentOS, né? E aí agora observa que a tarefa define hostname servidores ficou com status de alterado. Então deixa eu chamar meu MOBA aqui. Aí você vai falar, pô, Mário, mas não mudou aqui. Se você sair do seu terminal e reiniciar a sessão, você vai observar que ele mudou sim. Ele está com um novo nome. Olha lá. Deixa eu tirar isso aqui do lado.
srv CentOS 01. Vamos fazer a mesma coisa no Debian. Exit. Restartar a sessão. Observa que o hostname agora está certo. Vou dar um clear aqui para ficar mais clara a visualização. Hostname está definido certinho, legal aqui, beleza? Então, vamos rodar o playbook agora de novo e, teoricamente, ele tem que ficar tudo verdinho. Não é para ele alterar o hostname de novo, né? Ele só vai checar que o hostname condiz com o que a gente definiu lá na nossa variável. Perfeito. Rodou, ficou tudo verde, né? Ele pulou o Debian aqui, que eu já falei, né? Mas na task que nos interessava ali, ele ficou ok. Beleza. Aí agora eu vou então alterar o nome do servidor. Eu vou colocar CentOS 02 e 02. Estou só forçando aqui, tá? A gente vai ter o mesmo resultado, ele só vai redefinir os nomes, mas só para vocês exercitarem também. Façam isso aí, coloquem o nome que vocês acharem interessante, altera aí, roda o playbook, você vai ver que ele alterou, tá? É assim que a gente aprende. Agora cabe a vocês aí irem testando também. Muda o nome da variável, depois vem aqui no playbook e coloca outro nome, valida tudo isso que eu estou falando também, legal? Então, vou rodar o playbook de novo e vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Ele alterou o hostname nessa primeira execução aqui. Aí na minha segunda execução aqui, ele só validou. Perfeito? Então eu vou voltar aqui para o 01 só para ficar padrão. Vou dar um limpar e rodar de novo aqui. Então estou voltando o hostname para o 01. Tá? Eu nem mostrei ali no MOBA de novo porque já mostrei uma vez que funcionou, né? E vai funcionar, tá funcionando. Perfeito? Então, já definimos um hostname. Aí, ou seja, mostrei para vocês como que a gente utiliza a variável dentro do arquivo de inventário, né? Agora, vamos utilizar uma variável aqui dentro do nosso playbook. Eu nem observei, mas já estava escrito isso aqui, tá? Observa que aqui em cima, antes de começar as tarefas, eu chamei o módulo vars, que é o módulo que eu guardo as minhas variáveis que vai ser utilizada nesse playbook. Eu posso também declarar uma variável dentro da task, mas eu entendo que isso talvez não seja uma boa prática. O ideal é você ter um lugar aqui para você guardar suas variáveis, que fique bem fácil de entender aonde que você tem que setar elas e assim por diante. Então, eu criei a próxima tarefa que nós vamos criar é para criar um diretório nos servidores remotos. Então, eu criei uma variável aqui chamada defaultdir. Aí observa que aqui, quando a gente está trabalhando dentro do playbook, a declaração de variável aqui, ela ficou um pouquinho diferente. Eu chamei o módulo vars, né? Tem que ter a tabulação aqui, indentação, cuidado com isso. Aí eu dei um nome para minha variável, eu dei o nome defaultdir. Poderia ter dado nome qualquer. E setei o nome do diretório que eu quero criar. Eu quero criar o diretório custom dentro do /opt das minhas máquinas. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma outra tarefinha aqui embaixo. Te dar um nome para ela. Então, vou colocar cria diretório padrão nos servidores. Então, legal. E aí, como que é o nome do módulo que eu vou usar para criar um diretório? O módulo se chama file. Então, eu uso o módulo file. Aí eu passo o path, que é um parâmetro dele. E aí, dentro do path, eu vou passar a variável. Lembrando que é entre chaves, né? E entre aspas. E tem que ter o espaço, tá? O ideal é que tenha o espaço. Então, por exemplo, o nome da variável é default
underline dir, o ideal é que tenha um espaço no fim e um espaço antes, tá? Que fique bem claro ali a forma de declaração da variável. E aí, o state deste módulo se chama directory. Perfeito? Porque eu estou falando para ele que eu vou criar um diretório. Se eu fosse criar um arquivo, eu colocaria aqui touch, que é aquele comandinho no Linux lá para criar arquivo, touch. Vou salvar aqui o meu playbook e vamos rodar. Estou rodando aqui. Olha lá. Observa que a tarefa cria diretório padrão nos servidores foi alterada, sinal que ele executou isso lá nos servidores. Vamos dar uma olhadinha aqui no MOBA. cd ls, né? ls/opt. Olha lá o diretório custom. Aqui eu estou no Debian e aqui eu estou no CentOS também. Ele criou aqui bonitinho o meu diretório. Perfeito? Então, nós já começamos a evoluir um pouco aqui no Playbook, né? Inicialmente, a gente estava só instalando o pacote, removendo o pacote, instala o pacote. Agora, a gente já setou o nome da máquina, já criou um diretório. Agora, vamos, então, evoluir um pouquinho mais. Vamos criar um arquivo, né? A gente criou o diretório, vamos criar um arquivo. Então, para criar o arquivo, vou colocar aqui o nome da tarefa, né? Estou colocando uma nova tarefa, vou colocar aqui, cria arquivo, sei lá, simples. Aí eu também vou chamar o módulo de file, como eu falei para vocês anteriormente, eu passo o path. O path vai ser interessante agora, a gente vai fazer uma miscelânea aqui. Que vai chamar a variável, porque assim, eu quero criar esse arquivo dentro do diretório default, né? Mas qual que é o diretório default? O diretório default é o opt custom. Mas se porventura, vamos supor que eu tenha uma porção de tarefas aqui dentro do meu playbook, e aí eu não tivesse usado variável para criar o diretório default, eu sempre passasse o /opt/custom. E aí, em um determinado cliente, um determinado cenário ali, eu não posso utilizar o opt. Eu tenho que gravar no home do usuário, vamos supor. Aí eu teria que ir em task por task para ficar alterando o diretório default, né? Trabalhando com variável, a gente só altera ali em cima, em todo lugar que for usar esse caminho, você referencia pela variável, alterando uma vez, ele replica para todo mundo. Perfeito? Então nós vamos chamar aqui nós vamos criar um arquivo dentro do diretório default. Aí, o que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar uma barra, né? Eu passo a barra e eu coloco aqui o nome do arquivo. Então vai ser, sei lá, deixa eu colocar aqui teste, colocar um arquivo Python, .py, tá? Mas enfim, pode colocar teste txt, teste só, enfim, o Linux não se preocupa tanto com extensão. Uma vez feito isso, a gente tem que falar qual que é o state. State, aí eu coloco aqui touch, certo? Que é para ele criar o arquivo. Teoricamente, se eu rodar esse playbook, ele vai alterar o estado da tarefa recém-criada. Perfeito? Então vamos rodar esse playbook. Deixa eu limpar a tela aqui para ficar mais fácil a visualização. Rodando o playbook. Ele está passando por aquelas tarefas que a gente já conhece, que a gente já trabalhou na aula anterior e acrescentamos agora há pouco, né? E ele deu status de change para o cria arquivo simples. Então, vamos lá no nosso MOBA e vamos testar se de fato ele criou o arquivo. Dá um ls aqui. E está aqui o nosso arquivo teste.py.
estou no servidor CentOS, vamos olhar no Debian. Está lá o nosso arquivinho teste.py. Bom, o que está acontecendo aqui? Observa que o arquivo está com a data 1h15, tá? Na minha máquina aqui já mudou o horário, tá? E aí você fala, Mário, mas por que você está falando isso? Porque, de acordo com os princípios que nós estamos aprendendo até agora, teoricamente, se eu rodar o playbook de novo, ele tem que trazer essa tarefa cria arquivo simples como verdinha, como ok, né? Visto que ele vai checar que o arquivo já existe lá na máquina e ele vai entender que não precisa criar mais. Porém, este módulo de file aqui tem uma particularidade. Vocês vão observar que, ó, vou rodar de novo aqui. De acordo com o que a gente entende, era para ele dar o ok. Porém, como a data do arquivo lá na máquina é diferente da data atual, ele continua alterando. Aí você fala, ué, mas eu não queria que alterasse a data de acesso, né, do arquivo. Ele altera a data de access time, né? Então, como ele acessa o arquivo para ver se o arquivo existe, a data de acesso do arquivo é alterada, então ele entende que ele tem que rodar o playbook de novo para essa tarefa. E não é bem o que a gente quer, porque a gente só quer que ele faça isso uma vez. Então, dentro desse módulo, nós temos aqui duas funcionalidades que a gente pode acrescentar, que é o modification time. Ó, toma cuidado aqui quando você copia e cola também. Às vezes você copia lá do docs.ansible e aí vem algum caractere aqui que você nem visualiza e ele quebra a sua indentação. Mas aqui, voltando, eu adicionei o modification time, coloquei preserve, e o access time eu também coloquei preserve. Então, eu vou salvar aqui e vamos rodar. Teoricamente, com esses parâmetros, ele não vai dar o status de alterado aqui para a criação do arquivo simples, ele vai dar OK, que é o que a gente queria que acontecesse desde o princípio, né? Então, vamos lá. Está rodando o playbook. Olha lá. Cria arquivo simples. Observa que agora, com estes dois parâmetros aqui, ele manteve o OK aqui para a criação de arquivo simples. Ele somente vai alterar o conteúdo vai criar o arquivo se o arquivo não existir lá do outro lado. Perfeito? Show de bola. E aí você vai me falar, pô, Mário, mas esse arquivo eu vou precisar que o owner dele, né, que o dono do arquivo e o grupo seja o próprio usuário Mário. Por quê? Se você der um ls-la aqui, e aliás já até está na tela e eu estou rodando de novo, como ele roda todos os comandos com o sudo, ele está criando como root, né? Inclusive, a pasta foi criada como root. Mas vamos supor que você não quer criar como root, você quer que o owner dessa pasta seja o próprio usuário Mário, aqui no meu caso, né? Ou o seu. Você tem a opção de colocar os parâmetros. Eu tenho o hábito de colocar aqui depois do state, até por isso que eu deixei ali o modification time e o access time pelo fim, mas isso é mania minha, tá? Então, eu adicionei aqui o parâmetro owner e o parâmetro group. Mais uma vez, só muita atenção aqui, ó, com indentação. Um dos maiores motivos de quebrar código de execução no Ansible aqui de playbook é a indentação, tá? Agora eu vou rodar de novo e vamos ver se ele vai alterar o owner do arquivo. Legal? Dei uma limpada na tela aqui, estou rodando de novo. Vai rodar. Está na tarefa de definir hostname. Criando os diretórios, né? Validando a criação dos diretórios. Aí agora o cria arquivo simples foi alterado. Por quê? Porque se a gente for lá no MOBA e der um ls-la aqui, ó,
Opa, não alterou? Ah, não, eu tô no diretório, desculpa. Eu tenho que olhar o arquivo, eu alterei só o arquivo. cd custom ls-la. Aqui, ó. O arquivo teste.py tá com o usuário Mário. Show de bola? Vamos confirmar isso no CentOS. Estou no diretório custom ls-la. Agora o proprietário e o grupo do arquivo tá como Mário. Show de bola? E aí você vai me falar, pô, Mário, esse é um arquivo Python e eu preciso executar ele, né? Tenho que ter permissão de execução. Então eu quero dar um chmod 755 nele, né? Como que a gente faz isso? A gente coloca esse parâmetro aqui, ó. Mode 755, por exemplo. Ou você poderia colocar, sei lá, se for só leitura, 600, 644, enfim, aí são aqueles parâmetros do chmod. Vou limpar a tela aqui e vou alterar, rodar o playbook novamente. E depois a gente vai olhar lá como é que tá as permissões lá de execução e leitura do arquivo. Perfeito? Tá rodando aqui. Ele alterou o arquivo novamente. Vamos lá no MOBA, dá um ls-la. Observa que aqui, ó, ele estava com read write aqui, né? E depois só read read. Vamos ver como é que tá agora. Ó, agora ele tá com com leitura, com leitura, gravação e execução. E depois leitura e gravação. Perfeito? A mesma coisa no servidor Debian. Perfeito? Então, eu vou rodar o playbook só mais uma vez. Para vocês verem como é que tá. O playbook rodou agora e observa que como nós não fizemos nenhuma alteração, ficou tudo verdinho. Beleza, pessoal? Show de bola? Acho que para a aula de hoje, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de vídeo aqui. Para a aula de agora, a gente já está com 27 minutos esse vídeo, então eu vou encerrar por aqui e daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo para vocês aí. Beleza, pessoal? Até mais, um abraço!